Over the last 12 months, Nos últimos 12 meses, in fact, it's probably even longer than that, talvez até mais do que os últimos 12 meses, I've received questions from a number of people recebi perguntas de várias pessoas regarding organization. em relação à organização. The questions have been varied. As perguntas têm sido variadas. People sometimes ask why a certain person was chosen and another was not. Às vezes me perguntam por que que uma pessoa foi escolhida e outra não. Sometimes people ask the method of selection. Às vezes me perguntam qual o método de seleção. I've had people complain about the lack of opportunity for participating in those selections. Já tive pessoas reclamando por não poderem participar dessas seleções. And some people aren't even clear who the leaders of this movement are. E algumas pessoas nem têm clareza de quem são os líderes desse movimento. These questions have become increasingly important E essas perguntas têm se tornado importantes as this movement has come out of lockdown. à medida que esse movimento sai do lockdown. Regather together in person, Ao nos voltarmos a juntar em pessoa, these questions are either being resurrected essas perguntas têm ressuscitado or they are being asked in a more pointed, stronger, forceful fashion. ou elas têm sido apontadas e perguntadas de uma forma mais forte, mais direta. So, in today's study together, Então, no nosso estudo de hoje, to give you the opportunity eu quero dar a vocês a oportunidade questions that you have para fazer perguntas que vocês tenham em relação à organização. I'll be able to answer all of them. Não prometo que eu vou conseguir responder todas essas perguntas, Try my best. mas eu vou tentar o meu melhor. Whenever I go to a particular location, Quando eu vou para uma localização try to específica, respond or address questions tento responder ou abordar perguntas that not only affect the movement as a whole, que não só afetam o movimento no todo, but are also relevant to the local group. mas que também são relevantes para grupos locais. So, while you're thinking about your questions on organization, Então, enquanto vocês pensam nas vossas perguntas em relação à I organização, want to address the subject eu quero abordar um as assunto it relates to France. que está relacionado com a França. France, I mean France and all of the, I don't know what the technical word that you use, but the other localities. E quando eu me refiro à França, eu me refiro também às outras So I localidades. think currently there's Guadeloupe, Martinique and Tahiti. E eu acho que atualmente estão anexados à França, Guadeloupe, Martinique e o Tahiti. Countries, but they have essentially left the movement, I think. Tínhamos outros países, mas eu acho que eles acabaram saindo do We've movimento. lost contact with people. Ou pelo menos fomos perdendo contato com algumas We pessoas. discuss the organizational structure for the French world Então, eu quero que a gente fale da estrutura organizacional do mundo francês. something that's been long overdue, I think. É algo que Is long overdue. já deveríamos ter feito há um tempo atrás. And as I say, if you have any questions as we discuss the subject, please ask. E tal como eu disse, se vocês têm perguntas ao falarmos sobre esse assunto, So I façam-nas. begin by giving a very brief history Então, eu quero começar por dar uma história breve of my with yourselves. em relação à minha interação
com vocês. I don't know how many of you know, Eu não sei quantos de vocês sabem, but I've been in this movement for a long time. mas eu já estou nesse movimento há muito tempo. There's different ways of calculating it. Existem várias formas de calculá-lo. Definitely 1994 for definite. Vamos dizer definitivamente, pelo menos desde 1994. Interaction with the movement, and it developed as time went along. E tal como vocês, eu tive uma interação casual com o movimento que se desenvolveu à medida que o tempo foi passando. Time after that I got seriously involved with the movement. E foi passado muito tempo depois disso que eu me envolvi seriamente com o movimento. And depending on what story I was going to tell, E dependendo de que história eu fosse contar, I'd give a different date. eu daria uma data diferente. 2007. Mas para essa história eu vou dar a data de 2007. Going from 2007, Então, indo de I 2007, wanted to go to the United States fui convidado a ir para os Estados Unidos in 2009, em 2009, years later. que foi 2 anos And in depois. that time period, this movement was not organized. E nesse período de tempo, esse movimento não estava organizado. Presentation discussing that. E eu acho que foi numa apresentação recente onde eu estava falando sobre isso, When this movement began, porque quando esse movimento começou, of it separating or leaving the Adventist Church. não havia intenções de que esse movimento saísse da Igreja Adventista. In Martinique a few weeks ago with respect to baptism. E eu acho que esse estudo foi feito lá em Martinique, há umas semanas atrás, quando falamos sobre batismo. On the 2520. Então, em 2009, eu fiz essas séries em relação aos 25-20, And I'm sure you're all aware of this now. e eu tenho certeza que agora vocês já estão cientes disso, Event becomes a waymark in our line. que esse evento se torna um marco na nossa linha. Later, Anos depois, in 2012, em 2012, the subject of the 2520, or the theory of it, was used esse tema dos 25-20, ou teoria, foi usada to make a prediction for the Sunday law. para fazer uma predição em relação à lei dominical 2014. So, de 2014. so you're all familiar with that story. Então, vocês estão familiarizados com essa história. Então, em 2012, That the Adventist Church uses. a forma que I was os adventistas mencionam é que eu fui retirado theology. desse movimento por causa dessa teologia. Foi rejeitado pela liderança. At that time, I was never an official teacher. Nessa época, eu não era professor oficial. A lay like yourselves. Eu era apenas um membro como vocês. To present studies that the leadership disagreed with. E porque eu dava estudos que a liderança não concordava, As it existed then. So, eu fui colocado de lado, como assim foi. Então, 2 anos mais tarde, eu não estava no movimento durante 2 anos. Chega 2014 e chegamos a meio do ano, que era junho. E estava havendo agora uma sacudidura no movimento. E essa sacudidura nem era em relação a esse tema. Não era sobre 2009, nem sobre 2012. the increase of knowledge or the formalization of the sun. It wasn't that. Que nós
sabemos que é a formalização da mensagem e o aumento de conhecimento. Vocês sabem o que era essa sacudidura em relação a quê? Guess from the title of today's studies. Tentem adivinhar pelo título do estudo de hoje. It's about organization. Tem a ver com organização. Logical discussion or argument Sim, tem uma discussão teológica, public statement that's given, the public reason. mas essa é a What you've desculpa ou done, a razão pública que foi dada. Mas talvez o que vocês não behind saibam closed doors, é que por trás da there's a porta struggle that's going on. existe uma dificuldade. Is over what issue? E essa dificuldade é em relação a que problema? We can say organization. Poderíamos dizer It's organização, about who runs, who controls this movement. mas na verdade tinha a ver com quem controlava, quem direcionava esse movimento. Quem era o líder desse movimento? We'll just say two ministries, so we won't talk about personalities. Então, houve uma dificuldade entre dois ministérios, nem sequer vou mencionar personalidades. The two ministries. Vocês sabem quais foram esses dois ministérios? So it's yeah, FFA and the Então, era o FFA e o ministério do Pot of the Just, from Arkansas and from California. um do Arkansas e o outro da Califórnia. Ministry had a reach right across the world by 2014. Só que o ministério da Califórnia já tinha se espalhado pelo mundo em 2014. If you were to do a resume or a list, Se nós fôssemos fazer um resumo, uma lista, pros and cons, os prós e os contras, who was the most influential, the most powerful, quem é que tem a maior influência e maior poder, who would have won? quem teria ganho? Path of the Just. O Pot of the Just. The people who said that in this group, E as pessoas que disseram isso nesse grupo, if you guess, that's fine. se Or if vocês, you think that's fine. se vocês adivinharam ou usaram lógica, tudo bem. Period. Mas se vocês já estavam aí nesse período de tempo, That foi Path claro was running this movement. que o Pot of the Just estava em controle desse movimento. Vocês conhecem a frase, Decrease and he must increase. eu tenho que diminuir e eu aumentar. E isso foi o que estava acontecendo. I don't want to put any morality on this. Eu não quero mencionar ou colocar como imoralidade nisso, mas eles estavam controlando o movimento. Doctrinal or theological arguments were just one aspect of that. E a parte teológica ou doutrinal era apenas um aspecto disso. In the beginning of 2014, No início de 2014, essa luta, public. ela começa a se tornar pública. A dificuldade para ter poder. E depois, em junho, Disagree. This fight has become so open essa briga ela se torna tão aberta that Path of the Just essentially is forced to leave the movement. que, essencialmente, o Pot of the Just foi obrigado a sair desse movimento. Ou poderíamos dizer, Hold of the movement and we were thrown out, or FFA was thrown out. eles permaneceram com o movimento e o FFA foi jogado fora. Guess it depends what side of the line you are standing on. E eu imagino que dependa de que lado da linha vocês estão. So someone said that the issue was over the book of Joel. Alguns mencionaram que o problema foi em relação ao livro de Joel. Who, if I can use this word,
politely, Mas se eu puder usar essa palavra de forma savior of this movement quem se tornou o salvador desse in movimento? that time period. Nesse período de tempo, quem nos salvou? So someone said Elder Jeff, Alguém aqui disse Ancião Jeff, inferring que Elder Jeff infere great study to save que o Ancião Jeff, on the straight and narrow path. que infere que o Ancião Jeff veio com um grande estudo que nos mantinha no caminho estreito. Anyone else? Mais alguém? So Shemaine says Emiliano Richards. A Shimen diz Emiliano Richards. So Tamina has said Noel Del Rosa. And the subject Tamina está dizendo Noel del Rosal. E qual foi o livro? chapter 7. O capítulo de Esdras 7. Because I'm just repeating what they said. Just tell me if I'm doing something wrong. Okay. Sorry about that. So I'm going to go for Noel Del Rosa using Ezra 7. Então vamos falar de Noel del Rosal usando Esdras capítulo 7. E ele vai salvar esse movimento. From the ash we rise up. E das cinzas, então, a gente ressuscita. In that history, somehow or Então, another, nessa história, de uma forma ou de outra, poderíamos até chamar isso de providência, rejoin the movement. eu voltei a me juntar ao movimento. Ou fui permitido a voltar para o movimento. From 2014 E desde 2014, year segunda metade do ano, to develop new theories, new ideas that reinvigorate the movement. nós começamos por desenvolver novas teorias ou ideias que vão revigorar o movimento. So we've mentioned a few names. Mencionamos alguns nomes. Key one that have been mentioned is Emiliano Richards and Noel Del Rosa. E dois nomes-chave que nós mencionamos foi Emiliano Richards e Noel del Rosal. Speakers. Dois professores influentes. That's part of this story. Mas existe um mais que faz parte dessa história. Who's that? Quem é? From 2012 into 2014, that's as far as we've got. Who is that person? De 2012 a 2014, quem é essa pessoa? No, not me, not me. Não sou eu. Shemaine said me and it wasn't. I was not even in the A movement. Ximé disse que foi eu. If we're not sure, I'll give you. We've got. Se vocês não têm certeza, talvez eu vou dar a resposta. So, someone says a member called Russell who was from London, and it's not that person. No. Alguém disse o Russell, que era na época de Londres. Não, não é essa pessoa. The United Kingdom. É alguém do UK, da Inglaterra. The United Kingdom has produced many fine teachers in this movement. A Inglaterra já produziu professores muito bons nesse movimento. I have to say that because I'm here in France. Eu tenho que dizer isso porque eu estou aqui na França. Okay, it's. I thought the chat should be disabled. Okay, it's Mark Bruce. É o Mark Bruce. Okay, so you should be familiar with Mark. Vocês deveriam conhecer o Mark Bruce. 12 to 16. Entre 2012 a He was the most 2016, influential teacher in this movement. ele foi a pessoa mais, ou o professor mais influente desse movimento. We should all be aware of that, his influence.
e deveríamos ser conscientes da sua influência. Então, acontece em 2014, through providence, e através de providência, at the beginning of somewhere at the either the end of 14, at the beginning of 15, e por volta de final de 2014, 2015, to the ministry that was then called LGC. eu fui introduzido ao movimento que antigamente se chamava LGC. Invite me to come and teach. E a LGC que era da França, foi o que quem me convidou a ensinar. My bad reputation, Independentemente da minha má reputação e independentemente de eu nem ter uma reputação. because I'd never been an authorized teacher or a recognized teacher. Porque eu nunca fui um professor reconhecido. So, sometime during 2015, Então, em algum momento em 2015, and eu vim para a França an enduring relationship with the ministry here, e eu comecei esse longo relacionamento com o ministério daqui and many of the members, even some who are seated here now. e com muitos dos membros e membras que estão agora aqui sentados. So, 2015 comes and goes. 2015 vem e vai. Now we get to 2016. Chegamos a And I 2016. think it would be worth your while if you're interested in history. E eu acho que seria bom se vocês são interessados em história, Prophecy backwards, que é profecia ao revés, to dovetail or connect this study with the one that was done in Martinique about baptism. a conectar esse estudo agora com o que foi feito lá em Martinique. Because late 2015, Porque no fim de Mark 2015, Bruce o Mark begins Bruce a discussion or a conversation about an important subject. começa uma discussão em relação a um assunto importante, Which is what? que foi o qual? Organization, good. Organização, boa. Implant the idea, the theological idea, into the mind, we'll say just of FFA. Então, vamos dizer que eu tentei implementar essa ideia na mente do FFA. 2016 comes, Janeiro de 2016 chega invited to be the main speaker at FFA at their School of the Prophets. e eu fui convidado a ser o professor principal do FFA na Escola de Profetas na época. And at that moment, E naquele momento, meetings nós começamos a ter discussed reuniões the organization of this movement. para falar em relação à organização desse movimento. Familiar, Provavelmente vocês estão familiarizadas de que foi nesse I momento want to call it legal and official baptisms. que nós tivemos os nossos primeiros batismos que foram legais e oficiais. We ordain 3 elders, E também ordenamos 3 anciãos. and it's at this point, 2016, E foi nesse momento de 2016 I call it the prophecy, e eu vou chamar ou dizer que a profecia ou a ideologia Saul with David, de substituir Paulo com Davi, which was a very old study, que é um estudo bem antigo, long before 2016, bem antes de and 2016, that study taught e esse estudo that the ensinou leadership of the Adventist Church had been replaced que a liderança da Igreja Adventista havia sido by trocada this movement. por esse movimento. Just another way of describing Daniel 2, the mountain on the stone. Essa é uma outra forma de descrever Daniel 2, a montanha e a pedra. 2016, this 2016, essa don't want to ideia visualize in the normal way
that we would use it. E eu não quero usar essa ideia da mesma forma que nós iríamos normalizar, A reality. mas isso se torna uma realidade, And it has leaders. porque agora esse movimento está organizado e tem líderes. E foi nesse momento Jeff is onde o ancião Jeff foi forçado something. a admitir algo. To admit now. O que ele foi obrigado a admitir? Mina? Tamina? That he started a new church. So he's forced to admit Então ele foi forçado a admitir movement is a church. que esse movimento And é uma igreja e que tem líderes com nome. before that, Antes disso, from Daniel chapter 12, fazíamos um estudo de Daniel 12, we began onde with the priests. falávamos dos sábios, que dizíamos que eram sacerdotes, Identify this movement e identificávamos esse movimento as the third angel. como o terceiro anjo, But in 16, que é a mensagem do terceiro anjo. begin to Mas em identify 2016, quando começamos a ver os líderes individuais, the place nós chegamos ao where we're ponto forced to confront onde somos obrigados e obrigadas a confrontar que esses três anjos individuals. também são indivíduos. And Elder Jeff is now forced to acknowledge E agora o ancião Jeff é forçado a reconhecer o seu papel como o primeiro anjo. to label him as before, but he would constantly reject that imagery, that title. Antes mesmo, as pessoas já queriam denominá-lo como o primeiro anjo, mas ele rejeitava esse papel, So ou pelo menos o happens, nome de seu primeiro anjo. and Então, acontece em 2016, o mundo é dividido geographically de forma geográfica into three parts. em três partes. Quais são essas três partes? I haven't discussed the names, but I'll put them here. Ainda não falamos dos nomes, mas eu vou colocar aqui que estou eu, And Tab. o Marco e o They're the Tabo. three people that were ordained. As três pessoas que foram ordenadas. The areas that they were given responsibility over. Vocês sabem quais foram as áreas de responsabilidade desses anciãos? South America for Marco. Então, África para o Tabo, América do Sul para o ancião Marco Europe for e Europa para one of the Arminder. sisters with it. So, who said that? So it was only Europe. Então, foi só a There were Europa some complexities here. e haviam complexidades aqui. E uma delas, I'll put Canada here, eu vou pôr aqui também Canadá, but Canada's a cheat because it's only a country, really. mas Canadá é, na verdade, apenas só um pequeno país. Problems. Mas havia dois problemas. Os Estados Unidos não foram incluídos aqui, A real organizational mess for the next 3 years. e depois, nos próximos 3 anos, por não terem sido incluídos aqui, se tornou uma grande bagunça. 19. De 2016 a 2019. Aware of. E uma outra coisa que as pessoas não têm noção, não sabem, Going to be ordained. é que Noel de Rosal também ia ser ordenado. Wasn't E a única razão pela qual ele não foi ordenado is because of travel disruptions foi por causa de problemas de viagens. at that place at that time, and so wasn't ordained.
Ele não conseguiu estar naquele local, naquela época, e então por isso não foi So ordenado. there would have been 4 elders ordained. Teríamos tido 4 anciãos ordenados. Ele teria ficado com a América Central South America. e o Marco com a América do So Sul. that's South America and Central. Então, o Marco teria a América Central I know e Europeans, a América do Sul. Americans don't like that. Eu sei que os europeus foram colocados juntos, mas os americanos So não gostam the disso. problem of organization about the United States. Então, existe um problema de organização em relação aos Estados Unidos. All of us got busy doing our work. Todos nós, então, começamos a fazer os nossos trabalhos. 16, E em my 2016, relationship with LGC o meu relacionamento com a LGC, que era a França no passado, o Ministério Francês passado, começou a ser mais próximo ordained to do. à medida que comecei a fazer o trabalho que me foi ordenado, Organize and expand the work in Europe. que era consolidar, expandir e organizar o trabalho na Europa. There's several ministries that are in Europe. Então, eu trabalhei com vários ministérios na The Europa, main ones being Romania, Germany, and France. e os principais eram a Romênia, And of course, a the United Alemanha Kingdom. e a França. E, claro, o UK, Inglaterra. So that's the story up to 2016. Então, essa é a história até 2016. Then we come to 2019. Depois chegamos a 2019. There's a big shaking, Sabemos que houve uma grande sacudidura. and FFA leave the movement. O FFA sai do movimento, We leave, ou dizem que nós é que saímos, depending on how we view this. dependendo de como nós queremos ver isso. And Elder Tess begins to take a leading position in the movement. E a Ância Tess passa a ter uma posição de líder nesse movimento. So I just want to go back 1 year to 2018. Quero voltar atrás um ano, a 2018. In 2018, the movement is fairly well organized now. 2018, o movimento estava agora bem organizado Region e cada região, exceto os Estados Unidos, is not managed properly. porque os Estados Unidos não estavam sendo organizados corretamente, Independently of the rest of the movement. funcionava de forma independente do restante do movimento. Begin to ordain people into positions of responsibility. E nós começamos por ordenar pessoas em posições de responsabilidade. Jobs that we ordain people into is elders and Bible workers. Então, os dois papéis em que nós ordenamos pessoas foi para obreiros bíblicos e anciãos. Anciãos, eu digo, a nível local, It's that straightforward. e isso é bem direto. 2018, Estamos em 2018 ordination. e vamos fazer Is ordenações. anybody familiar with who gets ordained in 18? Alguém se lembra quem foi ordenado em 2018? Our elder, L'ancien Maurice. Maurice. En Bible Walker, nous avons O Maurice, da França. As a Bible worker, we have Muriel. Depois, como obreira bíblica, nós temos a We Muriel. also had Eric and Christian. Também o Eric e a Christian. In France. Anyone else? Isso tudo na França. Mais alguém?
Anyone else? O ancião Manjat, a Chiqueira, dos Estados Unidos. Anyone else? Quem mais? Marco got his 16. Marco não, porque ele já havia sido ordenado em 2016. I just wanted to say it was We don't want to do any 2000. corrections yet, Okay. because there are some mistakes here. Temos alguns erros aqui no quadro, não vamos corrigir ainda. First, Eu primeiro vou colocar aqui os nomes. who wants to finalize the names? Someone said Eltes. Anciates. Alguém mencionou Anciates? Tamina, do you want to give us some extra names? Tamina, você quer dar nomes extras? Oh, behind you. Emma, Terry, and Tamina. Emma, Emma, Terry e Tamina. so let's just go through these and we'll put E for elder and BW for Bible worker. Então, vamos colocar B para obreiro bíblico e o E de ancião. Maurice elder, Muriel Bible worker, Maurice é um ancião, a Muriel é uma obreira bíblica, Eric Bible worker, o Eric também é um obreiro bíblico, Christian Bible worker, o Christian, Manjit elder, obreiro bíblico, o ancião Medjat e a Chiqueira, anciãos, Emma Bible Ah, worker, Tess, anciã, Emma, obreira bíblica, Bible worker, a Terry, obreira bíblica, Tamina Bible worker. e a Tamina como obreira bíblica. We can now have Aileen. E agora a Aline quer falar, Oh, and Noel, e o Noel, and he is ordained an elder. que foi ordenado como ancião. Some of them were ordained 2019. So you give me the years. 2018. Então, me corrija aqui os anos quando eles foram ordenados. 19. Eric, Maurice, 2018, Muriel, 2019, Christian, em 2019, Medjat, 2019, Chiqueta, a Chiqueira, 2019, Anciates, 2019, 18. No, 19 as well. Terry, Emma, 2019, Terry, 2018 e a Tamina, 2018. Noel, 2018. Shemaine, do you want to correct anything? Ximen, você quer corrigir alguma coisa? So you don't want to correct anything. Does anybody want to correct any of these dates? Alguém quer corrigir alguma dessas datas? Tamina. Emma was 18 as well. Emma is 18. And Emma foi 18. I think it was Manjit was also 18. Manjit is 18. 18. E o ancião média também 2018. Either he was never not ordained or it was 19. Et Noël, je suis pas sûre, soit il a jamais été consacré. O Noel ou não foi ordenado, ou então foi em 2019. Shemaine? So Shemaine? Noel was with Maurice in 18. Então, o Noel foi com o Maurice em 2018. So, I think this is correct. Então, agora eu acho que Right está up to 18 correto. so far. Só chegamos a 2018. 18 happened and
we're at 18 and 19. We'll call this 18 and 19. Então, 2018, 2019 acontece. The organization is completely reinvented, if I can say it that way. E 2019, a liderança é completamente reinventada. FFA, the first FFA. angel, O primeiro anjo left the movement. agora We saiu haven't do given any movimento, significance to that. sem dar nenhum significado profético a But isso. in 2019, Então, em 2019, this issue begins before 2019. esse problema havia começado antes de 2019. Shemaine and myself, Eu e a Shimen, like all of us, tal como todos nós, todos vocês, business and tivemos uma conversa uma conversa casual, mas também de trabalho, uma conversa pessoal e pública. if we were to combine all of those issues together, E se nós fôssemos juntar todas essas one thing questões, that's obvious to me, uma coisa que é bem óbvia para mim, to you, or some of you, que talvez não foi para alguns de vocês, I can say it this way: eu posso dizer da seguinte forma: LGC is rotten. o LGC estava podre, que era antigamente o Ministério da França. Do I have enough extension leads? Sorry, this plug's not working. He won't read. Oh. Sorry. It won't reach. Peço desculpa, tenho que trocar o cabo aqui porque não está carregando o meu computador. So we're having discussions. Então, eu e a Shimen estávamos My conversando observation is that there are problems, deep-seated problems within LGC. e a minha observação foi que haviam problemas profundos no LGC. It's cool. LGC, as far as its work organizationally, is doing a good job. O LGC, como organização, estava fazendo um bom trabalho. But there's a problem within the ministry itself. Mas havia um problema no ministério em Does si. anybody have any thoughts of what that problem is? Alguém tem um pensamento em relação a que seria esse problema? It's organization. It's the É em relação à organização. of LGC, how it operates and functions. É a organização interna de como nós funcionamos no If LGC. not, if this is LGC, Vamos dizer, se isso aqui é o LGC, to you, não é como eles se relacionam a vocês. it's the internal structure of LGC that is problematic. Mas o problema era na estrutura This is interna not desse new, ministério. not unique. Não era algo novo nem único. It's something that this movement has struggled with for a long time. Era algo que esse movimento já tinha dificuldades há muito tempo. Human beings have struggled with for a long time. Era algo que seres humanos já tinham dificuldade há muito tempo. Who's the famous person that Quem é a pessoa famosa this wild beast and becomes a leader because of his strength and prowess? Quem é a pessoa famosa que se torna esse líder agora por ser uma figura corajosa e pelo seu poder? So someone says Samson, Alguns dizem Sansão, could have said David. poderiam também ter There dito are Davi. plenty of people Existem várias who rise pessoas que se because levantam they are powerful people, both physically and intellectually, mentally.
porque são pessoas poderosas, tanto fisicamente, intelectualmente, mentalmente. We might call these people larger than life. Podemos dizer que essas pessoas vão além da vida. So, people who become leaders of anything Então, pessoas que se tornam líderes de alguma coisa tend to have strong personalities. tendem a ter personalidades fortes. É uma espada de dois gumes. Problems, but without that strong personality, Causa problemas, mas sem tend essa not to have the personalidade influence or the forte, power to lead. não existe o poder ou influência de liderar. One of the things about radical feminism E uma das coisas em relação ao feminismo radical, eu is acho, not that it requires ordinary people to lead. não é que requer pessoas comuns para liderarem. Those strong personalities will always rise up. Eu acho que são as personalidades fortes que sempre vão se levantar para serem What líderes. radical feminism demands Mas o que eu acho que o feminismo radical demanda is a different way of leading. é uma forma diferente de liderar. Very good at that. E nós não somos muito bons ou muito boas nisso. In putting aside our prejudices, our pride, and our thirst for power. Nós não somos muito bons ou boas a colocar de lado a nossa vontade de ter poder, o nosso orgulho e as nossas ideias preconcebidas. E também essa sede de poder. Então, dentro do LGC, There's an organizational problem, but it's a power struggle. existe um problema de organização, mas também um problema de poder. One of the things that I hope you have realized Uma das coisas que eu espero que vocês tenham se dado conta, pelo menos comigo, this e vou fazer um ponto com isso, causes huge problems. porque eu acho que causa grandes problemas. I have avoided teaching, Eu tenho evitado ensinar, I have avoided believing. eu tenho evitado I acreditar have been specially selected que eu fui escolhido de uma forma especial, chosen by God ou escolhido por who Deus, communicates with me in any shape or form. ou que Deus comunica comigo de alguma forma. When you get into a religious movement, E quando a gente entra no movimento it's religioso, difficult to é muito find people difícil who think achar pessoas que pensem dessa mesma forma, because we all have this idea that we're special. porque temos essa ideia que somos especiais Leads and guides us. e que o Espírito Santo nos guia e nos I'm not lidera. denying that Eu não estou negando isso. truth. Essa verdade bíblica, I'm not talking about providence. não estou também but falando there's de an element to providência, that ideology mas existe um elemento a essa ideologia que se torna part of tóxico. the struggle that happens in leadership. E essa é parte da dificuldade que acontece na liderança. People feel that God has led them. As pessoas sentem que Deus as God guiou, may have, e talvez Deus as not guiou, leads them to some place. mas quando Deus leva essas pessoas para algum lugar, Right. as pessoas acham que isso lhes dá um direito ou um privilégio To be in that place. de estar naquele That was lugar. part of the problem that was in LGC. E esse era parte do problema do LGC, People felt that que they as had pessoas been led sentiam que elas haviam sido lideradas, guiadas, haviam, therefore they had a right havia sido falado a elas e elas tinham o direito de estar naquele lugar. and the problem with that, E o problema disso not an organization, é que se você não está na organização, you can do that. But if você you're in an pode fazer organization, isso. Mas se você não está na organização,
and you run along those lines, E and you está, operate along those se lines, nós funcionamos dentro dessa linha de pensamento, qual deveria ser o that seu organization, título? O que você chamaria essa organização? not a movement and not a church. Não um movimento e não uma igreja, A cult. mas um culto. We're familiar with this word. Estamos familiarizados com essa palavra porque acrescentamos algo no final dessa Over palavra. and over again. O que a gente sempre usa? The cult Culto of personality. cultos de personalidade. Familiar with that. Então, estamos familiarizados com isso, mas eu quero lembrar-lhes que da palavra And when I culto, just said that LGC was operating as a cult, quando eu digo que a LGC funcionava como um culto, either you were shocked or you were surprised. ou vocês estão chocados ou surpreendidos, porque algo é algo People think of a negativo. cult of personality as something negative. As pessoas pensam como esse culto de personalidade como algo So, negativo, without getting into the details of what this means, sem entrar nos detalhes do que isso as funciona, soon as do que isso significa. 2016 happens, Assim que aconteceu 2016, passou a existir uma tensão. Qual foi essa tensão? it's about a person's right to be a leader. Tem a ver com os direitos da pessoa se tornar And líder. what's that right to be a leader based upon? What's the tension? E esses direitos são baseados em quê? Qual é a tensão? Cults are led by whom? Os cultos são liderados por quem? Who are cult movements led by? Esses movimentos de cultura são liderados por quem? Not names. I want to get a concept. Eu não quero nomes, quero o conceito. Someone said populism. Alguém I disse would o suggest populismo e eu quero cults are sugerir led que os cultos são by liderados people por pessoas called uniquely, specially by God. que se sentem chamadas de uma forma especial e única por Deus, By God, que foram levantadas por that gives them Deus, a right to that position. e isso lhes dá o direito a essa They have a posição. story. They have a journey. Tem uma história, uma jornada. One way of organizing. Essa é uma das formas de organizar. 2016 happens. Mas acontece em 2016 e agora There's a tension. existe uma Persons tensão, going to be put in positions of leadership porque as pessoas que são colocadas em posição de liderança, completely different methodology. baseadas numa metodologia completamente diferente, que é qual? Personal. Qualification. Pessoal ou qualificação pessoal. When we have teachers in the movement, Quando nós temos professores e professoras nesse movimento, como devem ser escolhidos ou escolhidas? I've got a really good story how Eu tenho histórias boas de como Deus levanta I'm pessoas just a really good teacher. e eu sou um bom professor, uma boa Qualified professora. Bible studies, Eu coloquei várias horas nos meus estudos bíblicos, got a good memory, tenho boa memória thinker, e falo muito bem. and I'm empathetic, Sou empática, sympathetic, and tenho understand piedade how humans
E eu entendo como pensam seres humanos. If you can get a person with those talents, Se vocês acharem uma pessoa com esses talentos, essa pessoa se torna um bom professor ou professora. someone who knows their Bible well, Se vocês acharem alguém que conhece bem a sua Bíblia, tem uma mensagem, mas que é rude, que não tem respeito, shouts at you, que briga com você, qualification is God gave them this truth, a qualificação é que Deus deu essa verdade, accept it or die. aceite ou morra, People e nós temos tendência a seguir essas pessoas. actually produce good. Mas eu não acho que elas produzem bem. In 16, Em 2016, existe essa tensão. by the time we get to 19, Quando chegamos a 2019 e voltamos à história do LGC, LGC was rotten. quando eu disse que o LGC estava podre, era esse o problema. How are people, on what basis are people leading that ministry? Em que base as pessoas estão liderando esse Because movimento? God speaks to them, É porque Deus fala com what they elas, say is right, e assim sendo tudo que elas digam é certo? or is it based upon their human qualifications? Ou será que é baseado na sua qualificação humana, a sua habilidade? Essa é a dificuldade que estão enfrentando. On different merits. Toda a gente escolhe méritos diferentes. So if you ask any one of these three people, Se você pergunta a cada uma dessas três pessoas, Ancião Parminda, Marco e Tabo, Marco, Tabo, and the fourth Elder Jeff, e o quarto, we Ancião might pick Jeff, people like these talvez a gente escolha pessoas como essas on a different basis. numa base diferente. Problem is E o problema that every single one of us has an inbuilt problem. é que cada uma de nós tem um problema Study interno. that I haven't done yet publicly, but I plan to sometime. É um estudo que eu ainda não fiz publicamente, mas que eu vou fazer em breve. And I'm going to call it Asian E eu vou chamar confirmação. problem that we all Qual é a have. próxima palavra? De um problema que todos e todas temos. Bias. Confirmation De pré-concebidas. Existe toda uma ciência em relação a isso. produces bad decisions. E como isso produz Because what ends up happening is péssimas decisões. Porque o que acaba acontecendo é, your own image. você cria a sua própria imagem. So myself, Marco, Tabo, and Jeff Então, eu, o Ancião Marco e o Ancião will Tabo, create in their own image. todos vamos criar na What we are nossa creating imagem. E o que que estamos criando? organization. Organização. We're gonna use two methods because that's what we all end up gravitating to. E vão ser utilizados dois métodos, que é onde a maioria vai gravitar. The spiritually minded Aqueles que will têm a follow this mente method, espiritual, que são guiados por essa espiritualidade, querem esse método, que é business-minded ser guiado por Deus. Mas aqueles que têm uma mente de negócios, they'll just look for personal qualifications. vão procurar So Elder qualificação pessoal. box you want to put him into, Então, Ancião Jeff, seja em que categoria vocês queiram colocá-lo, se eu começo a escolher he will líderes, choose people based upon his ideas of right and wrong. ele vai escolher em relação às ideias que eu tenho do And que é he'll certo e é say, I want errado. this spiritualistic model or this very humanistic model. E vai ser ou esse modelo espiritualista ou humanista. E o que vocês precisam fazer agora é voltar atrás Genesis 18, 19,
para 2018 e 19 moving forward, e em diante também, e colocar os vossos pensamentos dentro dessas 4 pessoas what model they're going to use. e imaginar que modelo essas pessoas vão usar Movement. para criar um modelo organizado. E eu vou dizer uma They're coisa: not the same. as 4 pessoas não são iguais. Work out where you think they are. Vocês trabalhem vocês mesmos e pensem quem essas pessoas são. Alguns estão aqui que são humanísticos e outros estão aqui Spiritualistic. que são Now, we're in espiritualistas. Europe, Nós estamos na Europa, and so na it's França, here. So you work out, e estamos aqui. because you know me quite well, Que vocês me conhecem bem. lie. And so, E onde eu me say coloco? something? Alguém quer mencionar algo? Okay, so people have said I'm the human type of. As pessoas dizem que eu sou o tipo humanista. So I'm going to create in my own image. Então eu vou criar a minha própria imagem. All the ministries and the people I work with, Eu vou olhar para todos os ministérios e as pessoas com quem eu trabalho I'm going to promote e vou promover like me. Those that aqueles want to. que pensam como eu. Is that right or is it wrong? Isso está certo ou errado? I just think it's what humans do. Pensar se está certo ou errado é pensar o que humanos fariam. I do actually think it's right and wrong. But I don't Eu want to penso que está certo e errado, mas eu não quero provar isso agora. Mas eu vou dizer que sim, essa é a pessoa que eu sou. I'm going to finish in 5 minutes. Eu termino em 5 minutos. I'm into prophecy. Imaginem que eu Like I gosto das linhas da So I'm profecia, gonna como here. todos nós. Vou fazer uma pequena linha aqui. 1989. 1989. Just Aqui keep qual it seria o ano? 2019, someone said. Alguém disse 2019? Quem disse? 2019. So 2019. why did you choose 2019? Então, outra pessoa me diga por que foi escolhido por ela 2019, além de estar aqui. Organization. Organização. So who can do a bit of maths? Quem consegue fazer matemática? 30. 30. What does 30 mean? O que significa o 30 para você? You said 30, yes? What Você does disse 30 mean? 30. O que é o 30? Baptism. Baptism, resurrection, coming back to life. Batismo, ressurreição, voltando à vida. Anyone else? Mais alguém? Natasha. Oh, Maturity. good. We'll go with maturity. Vamos colocar aqui maturidade, que foi o que a Natasha disse. The priests. Priest. Sacerdotes. Tamina. Tamina. Anointing. Anoint. Unção. So anointing is baptism. Que seria batismo, That's what the Christ means. que é o que o Cristo significa. Messiah, the Christ, different O language. Messias, em linguagens diferentes. So I like maturity. Eu gosto de maturidade. We'll say it's 30 years of preparation. E vamos dizer 30 anos de preparação, Begin to de be preparo. anointed. Começam a ser ungidos, 'Cause now you levam o seu trabalho, porque agora são can adultos. see that this line
Então, agora conseguimos ver que essa linha que estamos familiarizados was fulfilled before our very eyes. foi cumprido diante dos nossos olhos. Amazing. E eu acho isso Say maravilhoso. magical, but I'll get in trouble. Eu ia dizer mágico, mas daqui a pouco eu me deparo com um problema. Então, eu vou dizer espiritual. Foi bastante espiritual. It's a simple study, but it really confirms how our experience matches with prophecy. Então, eu acho que é um estudo simples, mas eu acho que demonstra como a nossa experiência, ela combina com a profecia. Now, I'm going to misuse the term personal is political. Agora, eu vou usar de uma forma diferente, ou talvez até errada, do pessoal é político. Imaginem, eu estou numa conversa, vamos dizer, com o LGC, com a Ximene, e eu estou dizendo a ela, Study, and tem esse estudo, you've had 30 years of preparation. você teve 30 anos de preparo, Now it's time e agora é tempo. to call it to be mature, a priest, or to be Podemos dizer que de ser madura, ser sacerdote ou de se ungir e tomar o seu papel. deny her experience during this history. Eu não quero negar a experiência dela durante essa história, She's not quite like me, porque ela não é tanto como eu. quite spiritualistic, Ela é bastante espiritualista, nice supomos, way. de uma forma boa. She has her story how God led her, E ela tem a história dela de como Deus a guiou. but she has an ability Mas ela tem uma habilidade to de separate comportamentalizar, que é separar essa experiência, colocar em compartimentos diferentes e interagir com a pessoa, ter autoridade sobre pessoas. Eu gostei disso. Então, em 2019, eu disse: você precisa começar a pensar em relação ao seu papel nesse movimento, porque terminou o tempo de preparação. Assim como terminou para várias pessoas, você consegue ver. Existe um problema, porque, tal como eu disse no LGC, existe esse problema de organização, que basicamente significa um problema de poder. Eu sei que, ou acho que a maioria de vocês sabem, que 2019 o LGC ainda estava funcionando de forma total, integral. Não haviam rachaduras visíveis, a menos que se olhasse cuidadosamente. E não existe uma identificação clara que o LGC não ia continuar para sempre. Ainda que, na minha mente, eu já poderia ver para onde isso estava indo. E por isso eu mencionei a moralidade dessas duas ideologias, que, na minha opinião e na minha experiência, as pessoas foram levadas por essa ideologia e acabam por se tornar problemas a elas mesmas e para outras pessoas, porque querem manipular e controlar a consciência de outras pessoas. E eu acho que todas essas coisas acontecem, e para mim, pessoalmente, por isso que eu achei a transição de domingo, teste do domingo, o teste de igualdade. Porque tratar as pessoas bem, ter relacionamentos que não manipulem as pessoas, eu acho que todos sabem que é a forma correta de se viver.
Então, no nosso próximo estudo, 2019, quero pegar nessa história de 2019, our current time, levar esse estudo para nosso tempo atual. we'll have an opportunity to ask questions. Depois teremos a oportunidade de fazer perguntas Organization. de alguma coisa que eu tenha falado ou que tenha a ver com organização. I'll see you in about 2.5 hours, I think. Então, até daqui a 2 horas e meia. God bless. Let's pray. Deus abençoe. Vamos orar. Dear Lord, we thank you. We want to ask Querido and pray Deus, for nós te blessing. agradecemos. Queremos orar e pedir a tua bênção Thankful hearts, e com corações thankful heart. gratos, com o meu coração As grato, I behold the work that you have done, ao contemplar o trabalho que has feito, all of our individual experiences together, juntaste toda a nossa experiência individual, you have used numbers, usaste números, people in the world, pessoas no bring mundo, all of these things together. para juntar todas essas Our coisas, personal experience para que a nossa experiência pessoal dovetails e- into a worldwide experience. encaixe numa experiência Personal experience. mundial, numa experiência universal, e que nós possamos ver Observers, que não somos só we observadores, are actors mas somos atores e atrizes nessa cena final, performance nessa performance de that you call teatro great controversy. que tu chamas de grande conflito. That Eu I te have the agradeço privilege of being an actor in this story. que eu tenho o privilégio de ser um ator nessa história. Hope those who have joined me in prayer E espero que aqueles que se juntaram a mim em oração estão agradecidos e agradecidas da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém.